Você já imaginou um tigre dentes de sabre vivendo entre nós? E que tal poder finalmente ficar perto de um unicórnio? Pois é, nesses bilhões de anos que o nosso planeta já possui, tem muitos animais que já existiram. Aqui já pisaram muitos animais diferentes. Muitos deles são animais que já foram extintos, sejam eles animais extintos pelo homem ou pela natureza. Mas você sabia que existem muitas pesquisas em torno de animais extintos que os cientistas querem ressuscitar? Sim, galera, tem muitos animais que já foram extintos e que podem voltar. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje: 8 animais extintos que podem voltar à vida. Antes de continuar, ajude com a preservação desse canal, se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Muito obrigado! Número 8. Bucardo. O bucardo é um dos animais extintos que a ciência quer reviver. No ano de 2003, uma equipe de cientistas da Espanha conseguiu financiamento para verificar se uma espécie de cabra da montanha extinta poderia ser clonada a partir de células preservadas. O último bucardo morreu em 2000, mas células do animal foram congeladas em nitrogênio líquido. Em 2003, um filhote da espécie chegou a ser gerado a partir de clonagem, mas morreu minutos após o nascimento, devido a um problema em sua formação. Esse foi o primeiro caso de desextinção, no qual uma espécie ou subespécie perdida foi trazida de volta à vida, ou seja, o primeiro dos animais extintos que voltaram. Número 7. Mamute lanoso. Talvez por nome você não se recorde dele. Mas se eu te contar que esse mamute se trata do mesmo que aparece em Era do Gelo, certamente você vai se lembrar. Pois bem, as mudanças climáticas, bem como a perseguição por parte dos seres humanos que caçavam esses animais, fizeram com que a raça do mamute lanoso fosse extinta há mais de 3.300 anos. Essa foi a última espécie de mamutes, os quais viviam lá na ilha de Wrangel, no Oceano Ártico. Porém, em 2010 foi encontrado um fóssil desse mamute lá no norte da Sibéria. Esse fóssil foi considerado, inclusive, o mais bem preservado até hoje. Em 2019, cientistas japoneses conseguiram retirar algumas amostras de células de DNA do animal. Com isso, eles queriam tentar revivê-lo. Como o fóssil estava muito bem preservado, eles conseguiram também extrair medula óssea e tecido muscular dele. Esse material extraído foi introduzido em óvulos de camundongos e, por incrível que pareça, apesar de já terem 28 mil anos, começaram a mostrar sinais de atividades biológicas. Esse é um forte candidato de animais extintos que serão ressuscitados em breve. Aparentemente deu certo, porém existe um grande debate ético acerca disso. Qual é a mensagem? Podemos ser tão irresponsáveis com o meio ambiente quanto quisermos e depois simplesmente vamos lá e clonamos as coisas de volta? Comentou um dos cientistas. Enfim, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Número 6. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Porém, esse animal foi caçado intensamente, pois consideravam ele uma ameaça aos rebanhos. Esse fator foi decisivo para a extinção do lobo da Tasmânia. Mas outros fatores como doenças, a introdução de cães e a ocupação humana de seu habitat contribuíram também para essa extinção. O último registro visual da espécie ocorreu em 1932 e o último exemplar morreu no zoológico de Hobart, em 7 de setembro de 1936. Apesar de extinto, algumas amostras desse animal foram armazenadas. Assim, alguns cientistas especulam a possibilidade de trazer o lobo da Tasmânia de volta. Número 5. Pombos passageiros.
Os pombos passageiros eram a espécie de pássaros mais abundantes na América do Norte. Porém, por volta de 1914, essa espécie foi extinta devido à caça desenfreada. Acontece que, além de utilizarem as penas desses pombos para encher travesseiros, as aves também eram mortas para venderem sua carne. Devido à sua extinção ter se dado há pouco tempo comparado a outras espécies, os cientistas também acreditam que será possível trazer essa espécie de volta. Número 4. Unicórnio siberiano. Tem muitas pessoas que acreditam que os unicórnios existem ou existiram. Na verdade, eles podem ter existido, só que o visual pode ser um pouco diferente do que todos imaginam. O unicórnio siberiano realmente possui um chifre, mas está mais para um parente antigo dos rinocerontes. De acordo com os últimos dados, o animal foi extinto há cerca de 26 mil anos. Eles podem sim ser o início das lendas dos unicórnios, só que um pouquinho diferente de como os imaginamos que eles são. Mas o mais importante de tudo é que os cientistas pensam em reviver esse animal através de alguns fósseis encontrados. Imagina um animal desses vivendo nos dias de hoje. Número 3. Tigre dentes de sabre. Esse é considerado um dos animais mais incríveis que já existiram. O tigre dentes de sabre possuía presas incríveis e proeminentes, o que chamava muito a atenção. Ele também é mais um candidato a voltar à vida. Afinal de contas, ele foi extinto há apenas 11 mil anos, e isso é considerado pouco tempo para os cientistas. Além disso, seus fósseis estão muito bem preservados por conta das regiões frias onde ele vivia. Número 2. Alce irlandês. Esse aqui se trata de um mamífero já extinto e que pertencia ao gênero dos cervos gigantes que existiu na Terra há muito tempo. Com certeza, uma coisa que chamava bastante atenção nesse animal são seus chifres, que podiam atingir os 4 metros, os quais foram, inclusive, um dos motivos de sua extinção. Acontece que esses chifres dificultavam a vida desse alce nas florestas, e uma vez que esse tipo de vegetação começou a dominar o planeta, esses animais foram aos poucos extintos. Porém, não é difícil encontrar os restos desses animais. Isso, aliado ao fato de que seus descendentes mais próximos são os cervos europeus, faz com que eles sejam mais um dos candidatos à desextinção. Número 1. Pássaro dodô. Esse animal viveu em um único lugar na Terra. O dodô foi localizado pela primeira vez em 1598 por uma expedição holandesa. Porém, em menos de 100 anos a ave já estava completamente extinta. Dessa vez, não foi por conta de mudanças no clima da Terra ou outras modificações na natureza. Acontece que essas aves não conseguiam voar e nem precisavam, pois lá no seu habitat não havia predadores para ela. Só que elas acabaram se tornando presas fáceis para os marinheiros que exploravam a ilha. Felizmente, os cientistas já têm várias partes dessas aves, o que pode significar que em breve os dodôs podem voltar a viver em nosso planeta. E aí, qual desses animais você gostaria que voltasse a viver? Comenta aqui embaixo. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!